Olá, pequenos Heródotas, vocês me conhecem? Sou o tio Guto, não sou assaltante não, isso aqui é segurança. Se protejam também aí, minhas criancinhas. Hoje nós vamos falar de uma coisa bem bacana. A formação da monarquia da Inglaterra. Que bacana! Quem já leu o texto, espero que tenham lido. Mamãe, papai, tio, titia, põe essa molecada aí para ler, hein? Vamos lá juntos. Hoje então o tio Guto vai falar como que a Inglaterra se unificou. O que é unificação? No vídeo passado nós já vimos. Unificação é quando a burguesia unida ao rei centraliza o poder na mão do rei. O rei fica todo poderoso, quase que um deus. E aí os senhores feudais, os donos das fazendas, os nobres, a igreja vai, perdendo poder aos poucos. Quando que a Inglaterra começou a sua unificação na pessoa do rei? Foi lá no século XI. Começou com um homem chamado Guilherme I. Guilherme I, ele era um duque lá da, hoje é a França, mas na época chamava Normandia. O Guilherme I, ele conquista ali a Inglaterra, ele vence os povos que estavam ali, chamado anglo-saxões. Anglo-saxões são povos que desde o século V, muito tempo antes, já estavam na Inglaterra. Esses povos vieram lá da região da Alemanha, tá? Por isso são chamados povos germânicos, anglo-saxões. Então os anglo-saxões, vamos pegar as coisas para entender. Anglo-saxões perderam a batalha para Guilherme I. Então Guilherme I vence os anglo-saxões, né? E aí o Guilherme I vai se tornar rei da Inglaterra. Quando que aconteceu isso, tio Guto? 1066. Então começa o que nós chamamos da monarquia ou da realeza na Inglaterra. Então o Guilherme I vai se tornando forte, os senhores feudais e a igreja vão enfraquecendo. O que um rei faz quando sobe no poder? Começa a cobrar impostos, começou a cobrar impostos para ter dinheiro, para ser mais forte ainda, e começou a exigir dos senhores feudais juramento de fidelidade. Eles deviam ser fiéis ao rei sempre, não podiam trair o rei. Então, os senhores feudais, dono das fazendas, dos feudos, passaram então a fazer juramento de fidelidade ao Guilherme I. Quem foi o primeiro rei da Inglaterra? Guilherme I. De onde ele é? Da Normandia, uma região que hoje é França e que na época aí não se tinha esse nome, ok? Para governar, você acha que um rei sozinho consegue governar? Não, ele precisa de pessoas de confiança. Então ele nomeou para cada região um xerife. Já viram os filmes do xerife nos Estados Unidos? Só que esses xerifes são diferentes. Esses xerifes, eles são chefes administrativos de uma região que era chamado de condado. Condado é uma região grande, onde estavam os condes, os nobres, e cada xerife mandava naquele lugar. Mandava como, tio Guto? Eles cobravam os impostos em nome do rei, eles eram a justiça em nome do rei, eles puniam em nome do rei. Então os senhores feudais deviam obediência ao xerife, tá? Que prestava aí um serviço para o rei da Inglaterra, que se chamava Guilherme. Olha a coroa do Guilherme. Tio Guto vai ter que arrumar uma coroa, tá? Depois, aqui é a coroa do Guilherme. Guilherme I. O Guilherme I, então, ele com esses xerifes, ele consegue então centralizar o poder na mão dele. Os senhores feudais começaram então a perder poder, inclusive tinham que fazer o juramento de fidelidade. Lá na frente, esse poder foi passado de geração em geração, filho, tá? Porque o primeiro filho é que herdava tudo, até chegar lá no ano de 1154, um rei chamado Henrique II, ele vai ainda mais tirar o poder dos senhores feudais. O que ele fez? Espertamente, porque cada lugar tinha suas leis próprias, não tinha? Cada senhor feudal tinha suas leis próprias. O Henrique II teve uma ideia. Vou tirar o poder desses senhores feudais unificando as leis. Todas as leis vai depender de mim, tá? Isso aí foi... Então ele criou aí tribunais comuns
leis comuns para toda a Inglaterra. Isso foi chamado de common law. Common law quer dizer leis ou direito comum. Então uma pessoa não podia ser punida pelo senhor feudal, porque a lei agora pertencia a todo o reino, ela podia ser julgada pelo rei. Então com o direito comum, common law, tá? Ou como law, como alguns dizem, né? O Henrique II ele vai unificar as leis. Então o que você tem que entender com o tio Guto? Com Guilherme I começou a unificação da Inglaterra. Com Henrique II, em 1154, vai começar então a unificação das leis. As leis na mão do rei. Não mais dos senhores feudais, como eles tinham, mas na mão dos reis. Com o Henrique II, começa uma dinastia na Inglaterra chamada Plantageneta. Não precisa decorar esse nome não, porque só para vocês entenderem. Plantageneta é porque vem de uma planta mesmo. Que o pai, né, o pai do Henrique, Godofredo, ele gostava de uma planta e essa planta chamava geneta. Então, Plantageneta quer dizer, começou uma dinastia que tinha como símbolo essa planta, uma dinastia que vem da França. Então, a casa, né, a dinastia, a monarquia inglesa, na primeira fase dela, tem sempre um da Inglaterra e um da França. Ou o marido da Inglaterra, a mulher da França, ou o contrário, o marido da França, a mulher da Inglaterra, tá? Então essa dinastia chama Plantageneta, mas não precisa decorar isso. O que precisa entender, com Guilherme I começou a unificação, com Henrique II a unificação das leis. Em 1215, muito tempo depois, um rei chamado João Sem Terra, olha que legal, João Sem Terra. Por que o João era chamado Sem Terra? Porque ele não era o primeiro filho do rei. Ele era o filho caçula. Então o filho caçula não ganhava a terra do pai. Ele era chamado João Sem Terra por isso. Só que os irmãos morreram e aos poucos ele vai subir e vai virar rei da Inglaterra. O João Sem Terra, ele cobrava altos impostos e os nobres não gostavam disso. Estava cansado de tantos impostos, cansados de injustiça. Os nobres então vão fazer uma revolta e vão exigir que o João Sem Terra assine um documento que vai na Inglaterra chamar Magna Carta, Magna, grande, carta, documento, onde o rei não pode ser um rei absoluto. Ele tem que escutar as pessoas, ele tem que escutar o conselho. Ele quer fazer uma lei? Tem que consultar o conselho da cidade, da Inglaterra. Ele quer punir alguém? Tem que consultar o conselho. O povo pode ser punido à vontade? Não, agora tem leis. Então, isso que eu vou dizer agora é muito importante. Presta atenção aí, eu vou até colocar aqui minha coroa de rei. Olha só, o que o tio Guto vai falar é muito importante. Na Inglaterra, a Magna Carta começou aquilo que nós chamamos de direitos civis. O que significa direitos civis? O ser humano tem direitos. Eles não podem ser julgados de forma violenta, a gente chama de arbitrária, sem levar em consideração as leis de um lugar. Então, na Inglaterra, em 1215, começou um negocinho chamado direitos civis. Ninguém está acima da lei, nem o rei. Ninguém está acima da lei, nem o rei. Entenderam isso? Por isso coloquei minha coroa aqui do João Sem Terra. Então, o João Sem Terra, ele vai assinar esse documento, por pressão dos nobres, para que o governo dele não faça coisas erradas. Por exemplo, vai fazer impostos, tem que obedecer à lei. Vai punir alguém, tem que ver se está na lei. Ninguém pode ser preso, nem ser punido sem um julgamento, dizia essa lei, ok? Então a Magna Carta foi muito importante. No Brasil, a Magna Carta chama-se Constituição Federal da República do Brasil, de 1988. Até o presidente tem que obedecer a Carta Magna do Brasil, que é a Constituição. Lá na Inglaterra começou quando? Começou quando, turminha? 1215, ok? Isso foi muito importante. É interessante que eu vou terminar agora com vocês aqui. No século XV, esse grande conselho vai se chamar Parlamento. Até hoje é o nome que se dá na Inglaterra, Parlamento. E no Parlamento tem dois grupos, tá? Tem o grupo dos nobres, então é chamado Câmara dos Lordes, é o alto clero, os grandes sacerdotes, tá? Padres e mais a nobreza alta. E tem aqueles que estão embaixo, chamado Câmara dos Comuns.
vai entrar a burguesia, a nobreza, a baixa nobreza. Até hoje na Inglaterra é assim. Então esse parlamento ele surge a partir de 1215, exigindo do rei que cumprisse a lei que ele assinou, chamado Magna Carta, tá bom? Então esse conselho lá que surgiu na Inglaterra, ele tinha nobres, alto clero, e depois foi também a burguesia colocada, a burguesia e a baixa nobreza também foi colocada nesse grande conselho. Então na Inglaterra, desde 1215, a Inglaterra é governada pelo rei, pelo grande conselho, tá bom? Pelo rei e pelo grande conselho. Até hoje é assim, tio Guto? Até hoje é a rainha e o parlamento. Rainha e o parlamento. A rainha chama Elizabeth II, ok? Beijo do tio Guto, vou colocar minha máscara no próximo programa sobre a monarquia francesa. A revoar! Bye, bye.